para aprender a sua palavra. E os nossos amados irmãos também, que nos assistem através da live, que Deus possa abençoar de uma maneira especial e que possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje é culto EBT, né? Escola Bíblica para todos, né? Todos. Interessante que nós sabemos que é uma lição, né, que está no nosso grupo da igreja e todo mundo pode ter acesso à lição. Hoje o número da lição é o número 5, como já foi lido o textuário, já foi lido a verdade prática, também o pastor Sanzo Soares já leu também a leitura diária, né? Então, os irmãos já têm aí em mão a sua lição, e hoje nós vamos falar da lição de número 5. Possamos recitar todo mundo junto? Vamos lá? Vamos lá? A Santíssima Trindade, uma verdade incontestável, né? Por que é uma verdade incontestável? Porque ninguém pode contestar contra essas verdades. Verdade a qual que o Senhor, né, que o nosso Deus deixou narrado, escrito nas tábuas, para que nós possamos hoje aprender a palavra de Deus. Aquilo que está dentro do contexto dos versículos bíblicos, dos livros que foram escritos por homens de Deus. A Bíblia Sagrada é composta de 66 livros, né? Por isso, todos eles vai falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é incontestável, Porém, existem algumas seitas que, por sua vez, também se defendem, e todo mundo tem o seu direito de defender a sua tese, verdade? Até mesmo tem gente que serve aí a doutrina satanista, né? Tem os seus adeptos, tem os seus seguidores, e por isso ele tem os seus domínios, também. Só que nós servimos o dominador de tudo, né? É um Deus soberano, um Deus criador. Por isso nós vamos atentar pela palavra de Deus. Hoje apenas vamos dar aquela enxugada, né, pastor Santos? Porque se for falar exatamente de cada versículo, de cada ideologia do escritor, nós passamos a noite toda aqui e não vamos chegar num termos assim, poder enxugar melhor. Por quê? O interessante é você ler ela em casa. O interessante, 93 eu me converti, e sempre fui um aluno da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus, ali em Eloy Mendes, Minas Gerais, cidade que não está nem no mapa. Porém, nós aprendemos a palavra de Deus e por isso nós ensinamos. E essa doutrina da Santíssima Trindade, ela já vem de muito tempo, não é da agora, não é da nossa época, não, é desde a criação, desde o início, que nós temos a doutrina da Santíssima Trindade. Como nosso amado jovem também que leu lá em Mateus, se quiser produzir ali no quadro ali, pode produzir ali para nós ali, lá Mateus capítulo 3, versículo 13, versículo 17, deixa eu pôr meu óculos, porque depois dos 30, a gente já tem que começar a usar óculos, né, Danilo? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, abra sua Bíblia aí, para nós podermos compreender um pouquinho mais
da Santíssima Trindade. Olha só, aonde o nosso irmão leu, Mateus 3, e versículo 13 e versículo de número 17, que disse assim, está ali, ó, vamos lá? Então veio Jesus, olha só, vamos lá? Olha só, mas João fez o quê? Volta lá, só para você ter uma... O que João fez? Apunhou-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti. Quer dizer, João não queria batizar Jesus. Por que João não queria batizar Jesus? Porque João, ele sabia que Jesus era maior do que ele, a sua glória, o seu poderio, ele era o próprio Deus. João, como servo, diz, como eu vou batizar o próprio Deus? É difícil, né, para tomar uma decisão. Por isso que ele fez um questionamento, né? Mas João apunhou-se-lhe dizendo, eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Olha lá, vai lá. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Olha que coisa linda. Olha que reconhecimento desse Deus trino, desse Deus poderoso. O próprio João, ele não queria, porque ele reconhecia a santidade de Deus. Ele sabia que ali era o Cristo, era o verdadeiro Cristo. Mas era necessário por agora, para que se cumprisse o que está escrito nos manuscritos, que está escrito no Torá, que foi revelado pelos profetas Isaías, profeta Malaquias, foi revelado pelos profetas maiores, pelos profetas menores, que o Cristo veria. Então é interessante nós compreendermos. Vai lá no versículo de número 17. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Ele permitiu. Agora, para você esquentar os seus neurônios, aleluia, é muito importante. O que é a Santíssima Trindade? O que é a Santíssima Trindade? Porque se nós abrir a palavra lá em Êxodo, você vai ver que Moisés, quando foi falar com os egípcios, Moisés questionou Deus, mas se ele perguntar, quem me enviou? E o Senhor disse, diga, eu sou quem enviou. Eu sou te enviou a Faraó. Eu sou o único, eu sou o verdadeiro. Só que lá no Novo Testamento, João capítulo 1, pode abrir a Bíblia para você conferir, lá em João capítulo 1, olha só, como é interessante saber que Jesus, ele esteve ali na criação. Lá em Gênesis, como o pastor Sanjo já falou ali dos primeiros, diz, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, como saber que este Deus, ele é trino? É porque esse Deus, ele é um Deus cheio de amor. É um Deus que ele não tem medo de passar sua autoridade, outorgar alguém para operar sinais, maravilhas, porque ele sabe que o lugar dele é dele. Ele é soberano. O trono dele ninguém toma. O trono dele ninguém toma.
Satanás tentou querer subir, né, e tomar o trono de Deus, mas acima de Deus ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque Deus, ele é o Criador. Deus criou o bem, Deus criou o mal. Deus criou tudo. Agora, cabe cada um de nós, é o que devemos nós fazermos, que devemos nós seguir. Nós seguimos o bem, porque nós sabemos, por que seguimos o bem? Porque sabemos que seguir o bem faz bem para nós. O mal, por isso que existe a lei. Se não existisse a lei, então o que ia acontecer? Todo mundo ia fazer o que quer, mas a lei nos impune, a lei nos proíbe de fazer tal coisa. E quando fazemos tal coisa que é fora da lei, a lei própria nos cobra. Você vê que lá em Êxodo disse: não matarás, não é isso? É um mandamento, sim ou não? É um mandamento. Não matarás, é um mandamento. Só que tem gente que desrespeita esse mandamento e mata. Só que ele mata, mas depois a lei cobra e ele é punido. Então, para você ver que a palavra de Deus é verdadeira, porque se Deus disse não matarás, não matarás. Mas se matar, vai ser punido, vai pagar por aquilo. Então, qualquer ato que o homem cometer, ele pagará por isso. Então, quando você pratica o bem, você recebe o bem. Quando você pratica o mal, você terá a recompensa do mal. Se você pratica o mal, você vai ser cobrado pelo mal que você cometeu, né? Então, no princípio, ele era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Está falando de quem? Da pessoa de Jesus Cristo. Da pessoa de Jesus Cristo. Mas lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, você que está com aberto, o que disse lá? No princípio o quê? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Criou Deus o céu e a terra. E mais? Porque a terra era sem forma, porque era sem forma e vazia. Então, depois que Deus criou o céu e criou a terra, Ele criou o que mais? E a Bíblia vai dizendo que, pode pôr ali para mim, Gênesis capítulo 1, que nós estamos aqui para aprender, então é bom estar lendo, né, pastor Santos? É bom nós lermos para, olha lá. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus criou o que primeiro? Céu e terra. E a terra era sem forma e vazia. A terra não tinha nada. A terra não tinha nada. Era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que interessante. Olha que interessante. Então Deus criou o céu e criou a terra. E era vazia. Era sem forma. É interessante que a Bíblia diz que é sem forma. Você consegue dar forma a esse ambiente que você está? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você sabe, se pegar uma fita métrica, nós medimos aqui, damos forma a isso aqui rapidinho, né? E dá tudo projeto, tem projetos. Mas antes Deus criou o céu e a terra e era vazia. Mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Aqui não podemos ver águas como água e podemos ver água como povos. Porque lá no livro do Apocalipse fala. No livro de Apocalipse disse: o que vês? Essas águas são povos, línguas e nações. Entendeu? Então o Espírito Santo parava sobre a face das águas. Quer dizer, o Espírito Santo já havia um desejo do Espírito Santo, pastor Santos, está entre os povos, as nações. Mas para que isso acontecesse, Deus teria que criar tudo isso.
Então Deus foi criando por parte. Deus criou o céu e a terra. Depois que Deus criou o céu e a terra, Deus foi criar os animais. Deus criou vegetais. Deus criou os répteis. Deus foi criando. Depois que tudo estava criado, agora Deus precisava de criar alguém para dominar tudo isso. Por quê? Porque o Espírito Santo parava sobre as águas. E o Espírito Santo precisava agora do quê? Movimentar isso. Movimentar nações, movimentar povos, línguas. Sabe? E então foi quando Deus... A Bíblia diz que Deus agora vê que tudo está feito conforme Ele planejou. E Deus, e lá no livro de Gênesis, vai dizer que tudo que Deus fez, Ele mesmo provou. E viu que era e o que era bom. Interessante, né? Agora, a Bíblia diz que Deus vai fazer agora o homem. Deus vai fazer quem? Deus vai criar o homem. O homem aqui está como que essa massa humana. Deus vai criar agora os seres humanos. Deus vai criar os seres humanos para governar tudo o que Ele fez. Deus criou tudo isso. Deus criou esse mundo lindo e maravilhoso, não é? Agora Deus criou o homem para dominar sobre tudo. E o homem passa a ser o dominador. Deus entrega a responsabilidade ao homem. Então Deus criou o céu, criou a terra, criou todos os animais, criou todos os vegetais, criou tudo, e agora Deus entrega o homem para governar. Mas quando Deus foi fazer o homem, tem alguém que fala assim, ó, se você ouvir isso, não dá muito crédito não. Diz que Deus pegou o homem, pegou o barro, fez um boneco, e foi lá, soprou sobre aquele boneco, e aquele boneco agora é um ser vivente. Só que a Bíblia não diz nada que Deus fez um boneco. A Bíblia diz que Deus também não pegou do barro. Também não é bíblico isso. A Bíblia diz que Deus pegou do pó, formou o homem. E quando fala o pó, está falando daquelas partículas mais finas e refinadas. Sabe? Que só de você andar, você vê que levanta aquele pó. Então, daquelas partículas que tão seca, Deus fez o homem. Fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou Adão e Deus criou Eva. Então, Adão, após ser criado, ali representava a humanidade. Nós que somos criados por Deus. Deus nos criou, aleluia. Então por isso que nós não tem pessoas que ela se entrega muito fácil ao desânimo e começa a dizer, eu não sou nada, eu sou um pobre, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele joga tanta coisa, né, imunda, suja para dentro de si. Quanto Deus criou nós, Ele criou a sua semelhança. Você é a semelhança de Deus. Você é um projeto de Deus, você é criado por Deus, aleluia. Então, você não deve desvalorizar. Pode que até alguns que não têm o mesmo senso, não têm a mesma essência, vai ignorar. Mas você tem que olhar para você e dizer, não, eu sou a imagem de Deus. Reflito a glória de Deus. Aonde eu passo, alguém tem que olhar para mim e ver que tem a glória, a presença de Deus na minha vida. Então é isso. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas, e o Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A glória de Deus. Por isso que quando estamos reunidos, você percebe. Nós tivemos aqui a reunião, foi sábado passado. Teve um momento, talvez nem todos perceberam, mas teve um momento no momento de oração, eu com os olhos fechados e orando, eu senti um barulho de água tão forte dentro da igreja.
aquele barulho tão forte, aquele barulho, parecia que não estava mais aqui na terra. Parecia que o Espírito Santo tinha arrebatado a igreja no alto, assim, nós estávamos no alto, assim, e aquele som, daquele vento tão gostoso, parece que o glória a Deus, aleluia, e as línguas estranhas se misturou tudo, que se tornou algo tão glorioso, tão forte, que parecia um mar, parecia cachoeira, barulhos de muitas águas dentro desse lugar aqui. Esse lugar ficou tão pequeno no sábado, nem todos podem ter sentido, mas eu senti que ficou tão pequeno, e a igreja subiu. Aleluia. E a glória de Deus foi tomando um por um. Deus trabalhou de uma maneira gloriosa. Porque Deus opera através do seu Filho, Jesus Cristo. E Deus opera através do Espírito Santo. Aleluia. Então é bom nós entendermos que essa Santíssima Trindade, ela está sempre unida, e nós vimos ela em tudo. Como nosso irmão diz, quando você dá a bênção apostólica, você já vê o amor de quem? O amor de Deus. Depois vem o quê? A graça, a bondade de Jesus Cristo. Graça, o que é gratuitamente de graça. É de graça. A salvação é mediante a graça de Deus. Por intermédio de quem? Da pessoa bendita de Jesus Cristo. Depois o Espírito Santo, o amor, a consolação, o conforto emocional, o conforto para nossas vidas, alegria para o nosso coração. O Espírito de Deus, ele preenche o vazio. O Espírito de Deus preenche o nosso vazio. É tão forte quando a gente começa a examinar a Sagrada Escritura, que você vê essa Santíssima Trindade, essas três pessoas, Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele está presente em muitas coisas. Não é mera coincidência. Ver, olha, você vai, quem fez aula de cântico, de música, vai saber que na música, por exemplo, tem três, né? Tem aqui os irmãozinhos que tocam aqui, né? Vai ver que existe três. Quais são as três? Ritmo, melodia, o que mais? E harmonia. Então a música, para ser trabalhada, ela tem que ter ritmo, ela tem que ter e harmonia. Então, aí você vê o que? A Santíssima Trindade. Aleluia. Glória a Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 2, diz: ele estava no princípio com Deus. Então, estou mostrando agora Jesus no princípio com Deus. Está no princípio, ele está ali. Então, por isso que nós não podemos negar isso. Mesmo que tenha alguém que negue, nós não podemos negar que a Santíssima Trindade, ela está sempre unida. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criados todas as que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas subsistem por ele. Então, o Espírito de o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus
Espírito Santo, ele está presente. Se você não crer na Santíssima Trindade, você precisa crer. Agora, para você crer, você tem que sentir. Você sabe que existe um Deus. E você sabe que também Jesus é o Salvador. E Jesus é o Filho de Deus. E você deve sentir a presença do Espírito Santo. Se você nunca sentiu, você precisa pedir: Senhor, eu quero sentir a tua presença. A presença do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus, ele diz que quantos existem espíritos imundos, não é? A Bíblia disse que, o próprio Jesus disse, quando sai um espírito, e se a casa fica vazia, volta 7. Ele vai embora, mas traga mais 7, né? Porque a casa está vazia. Mas se você dá lugar ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus lhe enche a tua vida. Aí não tem lugar para mais ninguém. Aí toda a tua vida é governada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está na sua vida. Aleluia. Mas vamos... O que é a Santíssima Trindade? Põe lá para mim o tópico primeiro, por favor, da lição. Glória a Deus. Isso aqui é para perto, só que você é para perto. Então... Lá na lição, o que é a Santíssima Trindade? Aleluia. Os irmãos estão aí abertos aí, né? Olha só, o que é a Santíssima Trindade? Entenda uma coisa. A nossa mente jamais conseguirá explicar adequadamente o que é a Santíssima Trindade. Aliás, foi o que a certa vezes confessou Agostinho, um dos maiores teólogos do Ocidente. Todavia, contamos-nos que, com a assistência do Espírito Santo, que, por intermédio das Sagradas Escrituras, revela-nos a necessário para aceitarmos a beleza dessa verdade. Aí, a definição. Os irmãos podem ler a definição? Não está ali. Pode ler, pode ler. Glória a Deus. Glória a Deus. Definição. Doutrina segundo a qual a divindade, embora una em sua essência, subsiste eternamente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas são iguais na substância e nos atributos absolutos e morais. Apesar de o termo não se encontrar nas Sagradas Escrituras, as evidências que atestam a doutrina são, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, incontestáveis. Aí, é incontestável. Tanto no Antigo e no Novo Testamento, você vai perceber em cada livro da Bíblia sobre a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa Santíssima Trindade, ela está presente em tudo. Por isso que nós cremos nessa doutrina. Nós cremos nessa doutrina. Nós mesmos, quando você olha para você, você é corpo, alma e espírito. Não é isso? Porque Tessalonicenses, capítulo 5, ali está dizendo que o Deus de paz santifica corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito é santificado
Às vezes a pessoa, o corpo não precisa preocupar. Deus está preocupando mais com a alma, com o espírito. Não, o nosso corpo. Porque esse corpo habita o Espírito Santo. Nosso corpo habita o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua mente. O Espírito de Deus está aí. Então, nós somos uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Porque o Espírito de Deus opera, o Espírito de Deus está conosco. Aleluia. É muito bom estar na presença de Deus e saber disso. Vamos para o segundo tópico aí. Nosso irmão, por favor, possa ler também a Santíssima Trindade no Antigo Testamento. A origem do termo. A palavra trindade foi usada pela primeira vez em sua forma grega, por Teófilo, e em sua forma latina, por Tertuliano. Pode ler o terceiro tópico também. O credo atanasiano. Com toda razão, Atanásio é considerado o pai da ortodoxia, em virtude de seu redobrado zelo em prol da pureza doutrinária das Sagradas Escrituras. No credo que elaborou, assim professa sobre a Trindade: adoramos um Deus em Trindade, e a Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. Coisa linda, né? Então, é isso que nós precisamos entender. Se você entender o que é tão simples e básico, saber que Deus é soberano, e saber que Ele outorga autoridade ao seu Filho, ao Espírito Santo, e esses três trabalham e operam em conjunto, trabalha em harmonia e faz a obra-prima que Ele fez. Porque Ele fez tudo, Ele disse: haja, houve. Tudo que Ele falou aconteceu. Mas quando foi fazer o homem, façamos. Você vai encontrar essa palavra: façamos o homem. Então, se o próprio Deus disse façamos, porque Ele convidou o seu Jesus e o Espírito Santo para estar unido ali, presente naquele momento. Não é que tem um versículo, é que se tenha, eu não pude ver um versículo na Bíblia que disse, Deus uniu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas diz no plural: façamos. Então, se façamos, é porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteve ali presente para fazer o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. Podes ler, então, agora o segundo tópico aí, a Santíssima Trindade no Antigo Testamento. Tópico 1. A Trindade na criação do universo. Se levarmos em conta que a palavra hebraica Elohim é um substantivo plural, concluiremos a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade encontrava-se ativa na criação do universo. Por conseguinte, quando a Bíblia afirma que no princípio Deus criou os céus e a terra, atesta, no ato da criação, estiveram presentes Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai criou o universo por intermédio do Filho, enquanto o Espírito Santo transmitia vida a tudo quanto era criado. É muito forte isso aqui, né, irmãos? Lê para mim, continua lendo para mim, Danilo. Tópico 2. É o tópico 2. A Trindade na expectativa messiânica da alma hebreia. A expectativa messiânica, que sempre foi um fator de consolação à alma hebreia, também revela a presença da Santíssima Trindade no Antigo Testamento. Em ambas as passagens, o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, mostra o Pai referindo-se ao Filho, Jesus Cristo. Um trecho que mostra, de maneira explícita e clara, a presença da Santíssima Trindade no Antigo Testamento é Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eis mais algumas passagens que demonstram a Trindade no Antigo Testamento, como Isaías, capítulo 6, verso 8, capítulo 7, verso 14 e capítulo 9, versículo 6. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 8 e 22. Ou se o jovem colocar também, a
Ali fica mais fácil. Provérbio 8 e 22 até o 31. Vamos fazer essa leitura todos juntos para nós entendermos. Aleluia. Vamos lá, irmãos? 8, 22. O Senhor me... Está vendo? Antes da sua obra mais antiga. Veja bem. Pode o 23. Desde... Olha lá. Olha, antes do começo da terra. Você está vendo quem aí? Provérbios de Salomão. Ele está falando de quem? Uma palavra profética. Está falando do Senhor. Se ele foi ungido. Antes que não havia nada. Desde a eternidade. Foi ungido. Desde o princípio. Antes do começo da terra. Antes do começo da terra. Então, é muito forte, né, pastor? Jesus já estava presente. Então, essa doutrina de que Jesus era apenas um profeta, que muitos comparam, né? Igual Maomé, igual outros, que surgiu em Jerusalém, foi um homem bom, que trouxe ali uma palavra para o povo, mas que não tem nada que afirma que é o Filho de Deus. A palavra de Deus nos diz que é pela fé. Pela fé que você tem que crer que Ele é o Messias. Ele já veio, passou por Israel, e trouxe a nós a verdade, a clareza, que é a palavra do Senhor. Fez nós entender, fez nós compreender que Ele é o Salvador. Por isso que a Bíblia diz, pela fé sois salvo. Pela fé sois salvo. E isso não vem de vós, porque isso é um dom de Deus. Fé é dom de Deus. Aquilo que você crer, aquilo que você determinar no seu coração, crendo, o Senhor concede. Porque é pela fé que você alcança os objetivos. Aleluia. Continua para nós, vamos lá. Vamos ler mais um versículo da palavra de Deus. 4. Vamos lá? Antes de houver o abismo, fui gerado. Quem foi gerado? Diga Jesus. Antes ainda de houver fontes, ele havia. Vai lá, o 5. Antes que os montes fossem, antes dos alteiros eu fui gerado. É lindo isso, né? Vamos lá? Ainda... quando ele... Olha só, coisa linda. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar ao seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. 30, vamos lá? Então, Jesus era o quê? Aluno. Volta lá, ó. Jesus era o quê? Jesus era aluno. Então, eu estava com ele e era seu aluno. Jesus estava ali aprendendo com o Pai. Agora para o 31. Vai lá, leia para mim.
Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas, rogando perante ele em todo o tempo. O Senhor estava ali todo o tempo com ele. Amém? Eu quero deixar apenas essa palavra para os irmãos. Até aqui o Senhor me concedeu, e acredito que um pouquinho que nós aprendemos, eu creio que Deus, por certo, Ele irá nos capacitar muito mais. Amém? Eu quero fazer uma oração para os nossos irmãos. Vamos ficar de pé, quero orar e já agradecer a minha oportunidade. Põe a mão no seu coração. Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, graças eu te dou, que teu poder, a tua graça, o teu amor, teu Espírito Santo, que está, Senhor, neste momento, Senhor, conosco aqui. Alegra, Senhor, cada um que aqui entrou, Pai querido. Estende a tua mão santa e poderosa sobre as nossas vidas. Ó Deus, no nome de Jesus nós te louvamos, no nome de Jesus nós te agradecemos, no nome de Jesus nós te agradecemos pelas nossas vidas. Momento que nós estamos aqui, nós te agradecemos. Que a tua graça, Senhor, que a tua presença esteja conosco todo momento, no nome de Jesus. Amém. Quero devolver ao pastor Sanzo, que Deus abençoe em nome de Jesus.